E aí, galera, tudo bem? Vem eu aqui depois de mais de um ano e meio para continuar uma coisa que eu tinha prometido e não continuei, tá? O LibreOffice Impress aula 1, que eu fiz no dia 28 de dezembro de 2021, certo? Muita coisa se passou de lá para cá, eu já fiz vários outros vídeos e acabei não fazendo o que era para ter feito, que era continuado esta série aqui. Então, hoje a gente veio para isso, tudo bem? Mais de um ano e meio depois. Mas antes tarde do que nunca, né? Pois é, então vamos lá. Roda a vinheta. Então, a gente vai fazer o que aqui? É, Muita coisa mudou. Eu já passei vários tutoriais aqui. É, um deles, um deles foi o. Deixa eu acessar aqui para vocês terem uma ideia, tá? É, Um dos vídeos foi alterar a aparência do LibreOffice, tá? Vou deixar o link logo abaixo do vídeo, tá? Que a gente vai estar vendo agora, como que vai ser feito isso aí. Outra coisa interessante é esse aqui, ó, download de música. Vai ser outro link que eu vou deixar aí. Por quê? A hora que a gente chegar na parte de inserir um arquivo de música ou um vídeo no slide, a gente vai utilizar. Tudo bem? A gente já está na versão do LibreOffice, a versão 7.5, certo? 7.5. Então a gente vai abrir 7.5, utilizar aqui a apresentação, que é o Impress, certo? A gente já viu a introdução da outra vez, então a gente vai entrar aqui. Já que a gente abre, ele pergunta se a gente quer um modelo para estar utilizando aí. O modelo a gente vai deixar para depois, tá? Você precisa selecionar o modelo aqui? Não, não tem necessidade. Então eu simplesmente ou clico no botão fechar ou eu fecho aqui, certo? Fechei. O visual está antigo. Como no vídeo que eu mostrei agora de pouco, ele mostra a alteração do layout. O que vocês vão estar fazendo aqui, ó? O que acontece? A maioria das pessoas fala assim, eu não gosto do LibreOffice porque ele é diferente, eu não gosto do LibreOffice porque ele não é igual o Word, que eu estou acostumado com o sistema da Microsoft, eu estou acostumado com o Office e ele não é igual. Então, se vocês, para quem já é mais antigo, assim como eu, vocês vão lembrar que isso aqui é parecido com o Office 97. Office 97, Office 2003, ele tinha essa estrutura aqui. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai deixar ele um pouquinho mais parecido, para não ter problema. Conforme no vídeo que eu falei agora há pouco, que eu citei agora há pouco, ele vai mostrar para vocês alterar a aparência para que vocês não tenham tanta dificuldade assim de aprender, certo? Então, onde que fica isso? Aqui na opção exibir. Vou passar rápido, mas depois deixo o link para o vídeo, tá bom? Eu estou frisando isso porque o pessoal às vezes fala assim, mas você falou e não está aqui. Então está no vídeo. Qualquer coisa, volta no vídeo lá embaixo e vocês vão ver. Então a gente clica onde? Interface do usuário. Interface do usuário. E aqui a gente tem aqui, ó, barra de ferramentas padrão. E a gente tem aqui, ó, em abas. Tá? Então é essa opção em abas que vai deixar ele um pouco mais parecido com o pacote Office. E eu tenho a opção aqui, ó, aplicar a todos, aplicar somente ao Impress ou fechar, se eu não quero alterar nada aqui. Então a gente vai aplicar a todos. Pode aplicar, pessoal, vai na fé que fica interessante. O pessoal, esses dias eu estava numa palestra e eu alterei, a pessoa pegou o computador e falou assim, nossa, você
É diferente do sistema, é sistema novo. Eu falei, não, não é sistema novo, eu só mudei a interface dele para o usuário não estranhar, tá? Então eu vou explicar aqui, ó, eu vou aplicar a todos e vou fechar. Notem que ele deixa barras aqui, ó, tá vendo, ó? Mas ele mantém a barra de ferramentas aqui. Como que eu tiro? Eu clico aqui, ó, ele some, tá? De repente eu quero mudar, exibir, interface do usuário de novo, mas está lá no outro vídeo, tá? Então eu vou clicar aqui de novo e desapareceu aqui. Então eu tenho aqui, ó, arquivo, que tem os modelos aqui, início, que tem toda a formatação, ele fica bem parecido com o Office, tá? Inserir todas as opções aqui, a layout, apresentação de slides, que a gente vai estar vendo, revisão, exibir. Então, todas as possibilidades, todas as opções que vocês têm aqui, que são bem parecidas com o pacote Office, vocês têm em mãos, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai estar fazendo aqui, ó, vocês lembram que aqui tem uma barrinha, né? Então, vocês têm que acostumar com essa barrinha aqui do lado. Então, quando vocês clicam no objeto aqui, a maioria das opções vai ter aqui do lado. Então, conforme a gente for inserindo opções aqui na nossa slide, aqui vocês vão ter o conteúdo para fazer alteração nas propriedades aqui, ó, fonte, tudo, além de estar aqui em cima, tá? Então, é uma facilidade que vocês têm aí para estar utilizando, certo? Então, a gente vai, quando você vai fazer uma apresentação, vamos colocar assim, ó, uma apresentação para palestras. Um exemplo, pode ser para um curso qualquer. Uma das coisas que eu venho vendo muito é pessoas assim, é errado? Não, não é errado. É uma opção aqui, ó, muito texto no slide, tá? Muito texto no slide, pessoal. É uma palestra, o que que acontece? A apresentação que você está utilizando, ela é para suporte. Então, se você quer colocar 50 linhas de texto no seu slide, então faz assim, então imprime um papel e manda para cada um. Não é mais fácil? Se você quer ler, faz no papel, aí você vai na frente com o microfone e vai ler esse papel. Não precisa você pôr na tela, tá? Por quê? Porque fica ruim, você coloca muito texto dentro do mesmo slide, fica pequeno, às vezes o projetor não dá conta de exibir 100%, a maioria das pessoas vão estar longe da tela, não vão conseguir enxergar e aí está feito o caos. Então, o que que acontece? Você tem que se preparar para essa palestra, preparar, estudar o assunto. Não adianta você querer fazer uma coisa e se você não se preparou para isso, tá? Então isso vai ajudar bastante. Então, lembrar sempre, o slide é material de apoio, tá? É material de apoio. Então você vai fazer o quê? Cria tópicos, tá? Coloca tópicos, não precisa você colocar um textão ali para todo mundo ficar lendo. Então você coloca um tópico e vai falando sobre esse assunto. Você tem que prender a atenção das pessoas. Tudo bem? Então é uma dica aí que a gente dá. Não sou especialista nisso, tá? Eu vejo bastante apresentação e eu noto isso na maioria das pessoas. Não usem o slide como foco principal. Você é o foco principal. Você está apresentando. Tudo bem? A não ser em momentos que você precisa passar um vídeo, você precisa mostrar uma foto, tá? Então, aí sim, mas texto em slide não funciona, tá?
Existem vários tutoriais no YouTube aí ensinando a você a preparar uma palestra, o passo a passo, o que você tem que fazer, como se comportar. Então tem bastante coisa aí. Então, hoje em dia, com as tecnologias que a gente tem, com informações na ponta do dedo no seu celular, é impossível você falar assim, ah, mas a gente não sabe, tá? Então, é só procurar. A gente tem o primeiro slide. Como que eu adiciono outro slide? Eu tenho aqui essas opções aqui, ó. Novo slide. Ou Ctrl M, tá vendo? Ele fala aqui, ó. Novo slide e ele mostra o atalho, Ctrl M. Aí eu tenho aqui, ó, duplicar slide. O que que ele vai fazer se eu clicar em duplicar? Ele vai pegar o mesmo slide e vai criar de novo. Tudo bem? Ah, eu não quero assim. O que que eu faço? Botão direito, excluir slide. Ele tem outra opção aqui. Ah, ele tinha aqui também, ó. Então eu vou duplicar de novo, ó. Ele deixa ativo aqui do lado, ó. Excluir slide, layout do slide. Aqui é onde você vai ver o layout dele, tá? Então, eu vou usar aqui só para vocês verem, ó. Eu seleciono o slide aqui, excluir slide. Só que eu quero um novo. Eu vou colocar apenas um título. E ele não inseriu. Inseriu sim. Então eu mudei o layout aqui e mandei um novo slide. Ele vai inserir um slide aqui só com o título do jeito que eu tinha adicionado aqui. Tudo bem? Outra coisa, a gente vai inserindo imagens. Tudo bem? Quando a gente trabalha com imagens, a primeira coisa que a gente vai ter que pensar aqui, ó, é que a gente vai ter que baixar essas imagens de algum lugar, tá? Então, se vocês estão baixando de algum lugar, que a maioria das vezes é a internet, o que que precisa ser feito antes? Faltou uma coisa aqui, tá? Quando você vai fazer uma apresentação, você precisa criar uma pasta com os arquivos que você vai utilizar nela. Então, antes desse slide aqui, teria que ter outro. Como que eu faço? Ó, eu tô aqui nele, eu vou criar um novo slide aqui e vou pegar esse layout aqui, tá? E novo slide. Só que esse slide aqui teria que ser antes desse. É simples, é só eu arrastar aqui, ó. Olha lá. Ele foi para o segundo, certo? Simples, né? Então você consegue organizar aqui do jeito que tá, você consegue organizar. Então o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o que, ó? Uma pasta. Vamos colocar assim, ó, uma pasta para utilizar, para utilizar de. Eu tô bolando isso na hora, tá, pessoal? Eu não gosto de ficar cortando os vídeos, que passa uma impressão de que ah, fica cortando toda hora e tá, então eu não gosto de cortar. Uma pasta para utilizar de armazenamento da apresentação. Como assim, Emerson? Você está falando um monte de coisa aí e ao invés de tá complicando um pouco mais. Vocês viram a caixa de texto? Olha que interessante que ela é. Ó. Você consegue alterar o tamanho aqui. Então eu estou fazendo e vocês estão visualizando aí, tá? Uma pasta para utilizar de armazenamento da apresentação. Acontece muito. A pessoa vai lá, cria uma apresentação e vocês vão salvar a apresentação e salva essa apresentação num pendrive. Chega na hora da apresentação, o que que vai acontecer? Ah, cadê a música que estava aqui? Não está aparecendo. Ah, cadê a imagem que estava aqui? Não está aparecendo. E o vídeo também não está aparecendo. Por quê? Porque a pessoa foi lá e copiou só o arquivo. E quando você tem uma apresentação, você precisa carregar esses arquivos juntos com ela, tá? Vocês têm que carregar junto. Vai mandar no pendrive? Manda a pasta inteira com todos os arquivos que você usou, mais a apresentação. Para quê?
para evitar problemas de última hora. Então você não vai ter um problema de última hora para ficar naquela correria, aí o coração acelera, aí começa a suar frio. Vocês sabem, quem já teve que apresentar, quem teve que fazer uma aula, quem teve que fazer uma palestra aí, qualquer apresentação, a hora que dá problema durante, complica, tá? Então o que que vocês vão estar fazendo? Vocês vão criar uma pasta. Eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho, ó. Eu venho aqui, ó, novo, pasta, eu vou criar uma pastinha com o nome de, vou colocar aqui, ó, apresentação Impress. É a minha, tá? Então vocês vão colocar o nome que vocês quiserem aí na apresentação de vocês. Então essa pasta aqui, ela vai ficar aqui, tá? Na minha área de trabalho. Eu vou abrir a pasta aqui, tá vazia, tá? Porque a partir de agora, tudo que vocês forem utilizar aqui, vocês vão salvar aqui dentro, para depois inserir. Como assim, Emerson? Vamos lá. Então, eu quero aqui, ó, eu vou entrar no Google para pesquisar uma imagem. Isso aqui todo mundo sabe, né, pessoal? Não preciso nem eu nem ficar explicando isso aqui. Então, eu vou buscar uma imagem aqui, ó. Clico em imagens. Eu vou colocar aqui, ó, ícone de pasta. É interessante que se você colocar ícone na frente, ele vai pegar ícones. Tá vendo, ó? Ele pega essas coisas aqui, que é interessante você estar utilizando. É interessante, outra coisa é pegar esse PNG aqui, ó. Por que PNG? O PNG, pessoal, é diferente do JPG. O JPG, ele é uma imagem, vamos dizer assim, ó, ele é uma imagem total. Então, por exemplo, se você tem o fundo branco, ele vai vir aquela imagem com o fundo branco. Ele não existe nada transparente, não existe uma transparência nele. Já o PNG, a gente consegue trabalhar com transparência. Então ele fica transparente o fundo. Eu vou buscar um aqui, ó. Então eu vou colocar aqui a opção, ó, PNG, por exemplo, e vou pegar esse aqui, ó. Deixa eu ver se esse realmente funciona, tá? Pelo jeito, esse aqui não. Deixa eu ver outro aqui. Só para mostrar para vocês, ó. Vamos ver se esse aqui abre. Vou colocar aqui, ó, para visitar, tá? Não adianta você clicar aqui e salvar, tá? Se eu colocar aqui salvar imagem como, ele não vai dar certo. Até que deu, ó, PNG. Mas eu não, eu recomendo na maioria das vezes não fazer assim. Então eu vou cancelar aqui. Eu vou visitar ela aqui. É mais fácil, tá? Eu visitei ela aqui e eu tenho abrir o site aqui. Eu vou fazer assim, ó, botão direito aqui, ó. Por que ele não quer abrir aqui, ó? Deixa eu fechar essas propagandas aqui. Ah, travou meu clique. Esse site aqui, eu entrei aqui de primeira e não deu certo. Vamos tentar outro. Vamos tentar um outro ícone aqui, ó. Achei legal esse aqui, ó. Essa pasta aqui. Vamos ver se ali tem a opção de você baixar. Ah, aqui ele tem, ó. Download. Então é uma coisa que é o básico que vocês têm que entender. Eu não posso ficar explicando aqui, é assim que vai baixar, porque depende do site que você estiver baixando. Esse site aqui, ó, StickPNG é um dos milhares de sites que você tem para baixar a imagem. Então ele dá a possibilidade de você baixar, ó, download, tá vendo? E joga propaganda. Toma cuidado com essas propagandas aí, tá? Vamos ver se ele vai deixar eu baixar essa. Não deixou. Acabou não deixando. Deixou. Depois de muito tempo, tá? Ele deixou. Então, onde está a minha pasta? Ele abriu a janela para eu salvar aqui. Eu vou na área de trabalho, que está a minha pasta. Apresentação do Impress. Aqui dentro, eu vou colocar aqui, ó. Vamos melhorar mais ainda? Vamos organizar mais fácil, ó. Imagens. Eu abro essa pasta.
Eu vou colocar aqui, ó, pasta. Vou colocar o nome de pasta, ó, tá vendo? Tipo PNG imagem. Então, o PNG é um fundo transparente, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ó. Eu vou salvar, certo? Já salvei a minha imagem. E agora eu vou inserir essa imagem dentro do meu slide. Onde que eu vou aqui, ó? Inserir figura, certo? Olha como ele está bem parecido com o Office. Inserir figura. O Office era imagem, né? É que a maioria das coisas não pode estar utilizando aí. Ó, área de trabalho, apresentação do Impress, imagens, que é a pasta onde ela está. Eu vou clicar aqui e vou abrir. O que eu quero mostrar para vocês? Ó, tá vendo que ela é quadrada? Ela tem um quadradinho aqui, que é o limite dela, nos limites quando eu clico, ó. Só que quando você vem aqui, ó, isso é o PNG. Se fosse JPG, ela teria um quadro branco aqui, ó, ele estaria cobrindo aqui em cima. Então, o PNG é a vantagem de você estar utilizando esse formato para estar trabalhando com as imagens na apresentação de vocês aí. Interessante, tá vendo? Ó, se tivesse uma outra coisa aqui, ó, tá vendo? Ele não cobre, ele aqui era para ter um fundo branco. Se fosse JPG, o JPG não permite essa transparência. Já o PNG permite. Ah, como que faz isso, Emerson? É uma utilização, por exemplo, no Photoshop. Você vai lá e remove o fundo. É um recurso avançado, por isso que eu falo para vocês. Você pode achar pronta já o PNG. Ou você vai lá, se você tem a opção de sabe trabalhar com Photoshop, você cria sua imagem sem fundo e beleza, vamos lá colocar a imagem. Tá? Quem sabe mais para frente eu possa ensinar a estar trabalhando dessa forma, mas vamos focar aqui por enquanto. Então, beleza, então eu tenho uma pasta, usar uma pasta para utilizar o armazenamento, certo? Vou para o próximo slide aqui. Outro recurso interessante é que você pode colocar um print da tela. Ah, eu quero dar um print, eu quero colocar um recorte de tela aqui. Deixa eu ver se ele tem aqui, ó. Ele não vai ter aqui, ó, essa opção aqui de recortar na hora. Para você ter uma ideia, ó. Deixa eu entrar no Google. Eu quero aquela página inicial do Google dentro do meu slide. O que eu vou fazer? Eu vou dar um print screen, tá? O print screen, acredito que a maioria de vocês que estão assistindo o vídeo já utilizou. Ela fica no teclado ali em cima, tá? Geralmente ela fica perto do backspace, que é a tecla que apaga o texto que você digita. Então ele tem lá um print screen. Quando eu aperto o print screen, no, no Windows 11, que é a versão que eu estou utilizando agora, ele tem esse recurso. Esse recurso tá, vamos colocar assim, que ele está incorporado no, no próprio sistema. Quando você aperta o print screen, ele abre essa tela aqui. Para quê? Para você selecionar qual conteúdo da tela eu quero. Então o print screen ele faz tira uma foto da tela que você está atual e ele abre isso aqui para eu fazer o que, ó? Eu venho aqui, ó, e vou abrir aqui um quadrinho. A hora que eu solto, ele vai memorizar só aquele quadrinho que eu selecionei. Como? A hora que eu vier aqui, eu vou simplesmente botão direito e colar. Ele colou a imagem aqui, ó. Certo? Então esse é um recurso do, do próprio Windows 11. Ah, Emerson, e se eu não tenho o Windows 11 ainda? Existem softwares que você instala que faz, mas eu vou ensinar vocês de uma forma diferente aqui. Tá? Eu vou apagar essa daqui, delete. Eu venho aqui de novo, eu vou dar o print screen e eu vou pegar a tela toda. No Windows 10 ele faz isso, ele pega a tela toda. Aí eu venho aqui dentro,
Eu vou colar. Olha o que ele fez. Ele colou a tela inteira. Inclusive jogou do tamanho do meu slide. Eu diminuí, tá? Reduzi pelos quadrinhos, eu clico aqui, venho aqui no canto, aumento e consigo diminuir. Se eu dar outro clique, notem que fica a bolinha vermelhinha aqui. Isso aqui permite vocês deformarem a imagem. Vamos fazer de novo? Clico uma vez, aparece esse quadrinho branco. Aqui eu consigo aumentar. Ele aumenta na proporção, ó. Tá? Quando eu venho nos cantos. Se eu vir aqui, ele vai achatar a minha imagem, então não fica legal. Ctrl Z para desfazer. Ctrl Z, Emerson, o Ctrl Z desfaz. Ou eu venho aqui, ó, desfazer. Ó, desfaz. Tá? São atalhos que a gente utiliza aí. Clico uma vez, clico de novo, bolinha. A bolinha eu consigo girar, ó. Ó. Mais uma ferramenta de imagem aí. Tudo bem? Vou desfazer aqui. Mais uma. Volta do jeito que estava aqui. Eu consigo recortar essa imagem aqui. Notem que quando eu clico, ó, vou clicar fora de novo. Notem aqui em cima, ó, nessa barra aqui em cima. Quando eu clico na imagem, ela modifica. Ó, cliquei fora, voltou. Cliquei de novo, ele vem essa barra de ferramentas aqui, ó, figura. Quando você clica, ele abre as ferramentas que você pode estar utilizando com a figura, no caso aqui. Então eu venho aqui, ó, recortar figura. Eu clico aqui, recortar figura. Aí eu venho aqui, ó, tá vendo? Eu consigo fazer o que eu tinha feito naquele recurso que tinha antes. Ó, eu venho, ele fica aqui ainda. Ó, ele fica aqui. Ele fica aqui na minha... Vou deixar bem aqui, ó. Aperto Enter, ele cortou a imagem. Tá? Então ele fez aquilo que eu tinha feito no Windows 11. Então para quem tem o Windows 11, beleza. Para quem não tem, pode estar fazendo, utilizando este recurso. Tudo bem? Inserir uma imagem. Vou fechar essa segunda parte aqui, porque senão a aula vai ficar muito extensa. Então, essa é a aula 02. Tá? A gente já viu várias coisas legais aqui. A gente viu o layout dos slides, como que eu organizo eles aqui. Eu inseri uma imagem PNG, eu criei um print da tela. E a gente volta na aula número 3, dando sequência no conteúdo. Lembrando que a gente criou aquela pastinha lá para estar trabalhando com a nossa apresentação. Só que eu esqueci de uma coisa, tá? Faltou a gente salvar aqui, né? Lógico, então antes de ir para a próxima aula a gente vai fazer o salvamento aqui. Onde que eu salvo? No disquetinho aqui em cima, ó. Eu venho no disquete, tá? Muita gente aí, os novinhos aí não vai saber o que é um disquete, tá? Como a gente é mais assim, antigo, a gente sabe. Então, a gente vai clicar aqui no salvar. Como é a primeira vez que eu vou salvar, ele vai perguntar: Emerson, onde eu vou salvar? Lá naquela pasta que a gente criou, tá? Então, tudo vai lá dentro. Vocês têm que aprender isso. Tudo vai lá dentro. A minha apresentação. Já tem uma pastinha imagens lá, então beleza. Então, eu venho aqui, ó. Qual que é o nome que eu vou dar aqui, ó? Apresentação, aula, impressa. Tipo de arquivo, Emerson. Ó, aqui é interessante, pessoal. Parem com esse mito de falar assim: ah, desconfigura tudo. Não, não desconfigura tudo. Se você trabalha de forma correta, eu sempre falo, eu vou falar sempre, eu sou chato nessa parte, sempre vou falar. O que eu mais ouço, eu trabalho com informática, ele desconfigura. Não, Emerson, não desconfigura. Para com isso. Isso é mito, tá? É uma lenda. Então, deixa eu terminar aqui, ó. Apresentação, aula. Oh, desculpa, que impressão, Emerson. O Impress. Eu vou mudar aqui para PowerPoint
2007 a 365, tá? Por quê? Porque de repente alguém vai ter o Office lá e ele vai abrir normalmente. Então eu vou pôr aqui, ó, PowerPoint 2007 a 365. Ele vai ficar com o formato DocX, tá? Ao invés de ODT, ODF. Tá vendo? Ó, ODF. Então eu vou mudar ele para PowerPoint do 2007 ao 365, que é o mais novo, certo? E vou salvar aqui dentro da minha pasta. E aí ele vai perguntar para mim, ó, confirme o formato do arquivo. Esse documento pode conter formatações ou conteúdo que não pode ser salvo no formato. Então ele pode conter. Então a maioria dos recursos são compatíveis, ainda mais hoje em dia com a versão nova que tem. Então a compatibilidade dos dois não muda tanto. Tá? Então é uma coisinha básica ali que vai mudar. E outra, quando você faz apresentação, você não vai criar uma superprodução da apresentação, porque é como eu falei, o foco da sua palestra, o foco da sua apresentação não é o slide, é você, tá? Para a gente não fugir desse assunto. Então eu vou confirmar com ele de novo, ó. Eu posso colocar para não perguntar? Posso, mas eu vou deixar aqui, tá? Deixar como padrão. Utilizar o formato PowerPoint mesmo, tá? Então confirma com ele, eu quero usar esse formato. E ele vai utilizar. Salvou, não está mais vermelhinho aqui, tá? Note que quando não está salvo ainda, eu vou pôr um espaço aqui, ó. Ele ficou uma bolinha vermelhinha aqui em cima, tá? Então eu consigo, ele vai mostrando para mim. Ah, a hora que você olhou aqui, bateu o olho aqui, tá a bolinha vermelha? Opa, eu vou salvar. Se ele não tiver assim, é porque já está salvo desde a última alteração. Agora sim, espero vocês na próxima aula. Legal? Até a próxima então.